Amados, a paz do Senhor. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 8, e o verso de número 4. Os que trouxeram suas Bíblias, vamos olhar, vamos perceber e exaurir algumas lições desse texto. Vamos estudar. Mateus 8, verso 4, a Bíblia diz assim: Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Após mim repitam: mostra-te ao sacerdote. Os que podem assentar-se, por favor, façam isto agora. Eu quero pedir a sua atenção. Não vou estender muito, eu serei bem lacônico esta manhã, mas eu gostaria de pontuar algumas questões sobre esse texto que revela-nos o encontro de um leproso com Jesus, ou por que não dizer-lhes o encontro de Jesus com esse leproso. Nós temos aqui um texto que é muito próximo de todos nós, é um texto muito chegado, é um texto onde os nossos amigos pregadores já tiveram o privilégio de extrair desse texto lições importantíssimas para a nossa fé. Mas antes de nós nos misturarmos com esse texto, eu gostaria de trazer algumas observações sobre a lepra. A primeira delas é a tradução da palavra lepra. A palavra lepra vem do grego, que significa lepros, e a tradução de lepros significa descascar. A primeira observação a ser deixada esta manhã é que o leproso, ele está com a pele descascando. É por isso que vem a tradução da palavra lepros, que significa descascar. Uma outra verdade a ser dita é que no tempo de Jesus existiam aproximadamente 52 tipos de lepras, chamadas lepras curáveis e lepras incuráveis. Uma outra verdade a ser dita esta manhã é que quem diagnosticava a pessoa com esse estado da lepra seria o sacerdote. O verso 4, ele é muito claro em dizer que depois da cura, o ex-leproso deveria apresentar-se ao sacerdote. Por quê? Porque ao sacerdote estava a responsabilidade de diagnosticar. Conforme Levítico capítulo 13, o sacerdote, ele examinava, e o termo no grego, e tanto no grego como no hebraico, para examinar, significa tirar a roupa e desnudar o cidadão, e o sacerdote começava a examinar toda a parte do corpo daquele indivíduo. Então o sacerdote era ele que diagnosticava, ele que sentenciava, era ele que dizia: olha, a sua lepra está alterando-se a ponto de você deve ir rapidamente excluir-se da sua família e inocular-se dentro de um leprosário. O que é o leprosário? O leprosário era uma cova, uma caverna construída nas rochas, aonde abrigava ali todos os leprosos. E vale a pena dizer-lhes esta manhã que, além da lepra causar uma doença visível, que nós chamamos de lepros, a lepra também causava uma doença interna. Ela causava uma doença que ninguém conseguia ver, pois ao leproso, quando mesmo fora diagnosticado que estava no estado avançado da lepra, ele era roubado. Imediatamente ele deveria abandonar todas as suas atividades e viver no mundo totalmente isolado. Com isso, a lepra causava algumas decepções. Com isso, a lepra causava umas frustrações, complexo de inferioridade e todo um pacote que a lepra trazia. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando eu estudo esse texto, composto apenas de 4 versículos, eu entendo que esse leproso,
ele é um leproso diferente, apesar de que ele está vivendo e está ali vivendo um período muito desgastante de sua vida. Vale a pena dizer aqui também que o leproso, ele valia menos do que o lixo valia mais do que o leproso. Então esse homem, ele nos ensina esta manhã que mesmo nesse estado de lepra, mesmo sendo considerado uma das piores pessoas possíveis, ele não aceitou. Eu vou repetir, ele não aceitou. Eu vou repetir pela terceira vez, ele não aceitou de forma passiva. Eu vou repetir, ele não aceitou de forma passiva aquilo que a vida estava impondo a ele, pois ele foi acometido. Numa bela manhã, quando ele acorda, ele começa a sentir vontade de coçar o seu corpo e começa a ver umas manchas avermelhadas, ele começa a ver a sua pele descascando. Então automaticamente ele corria para o sacerdote, e o sacerdote disse: lepra, abandone a família e vá para o leprosário. Mas com todas essas adversidades contrárias, com todas essas intempéries avolumando-se na sua vida, esse homem, ele não aceitou de forma passiva, ele reagiu. Como é que ele reagiu? É porque ele ouviu falar de Jesus e foi atrás da sua vitória, e foi atrás de Jesus. Percebam comigo esta manhã que o grande propósito de Deus, o grande desejo de Deus esta manhã é que eu e você, principalmente essa rapaziada é num tom carinhoso, principalmente esta rapaziada, essas moças lindas, esses rapazes mais ou menos, nós precisamos esta manhã reagir, nós precisamos esta manhã não aceitar. Se a vida está dizendo que acabou, é mentira da vida. A última palavra quem tem é o Senhor, a última palavra quem diz é o Senhor, a última palavra quem oraliza é o Senhor. Então esta manhã eu gostaria de levá-los a entender a importância de nós não cruzarmos os braços. Pastor Carvalho, eu estou com esta doença, ou eu estou com esse problema e parece que não tem jeito. Tem. Eu ofereço esta manhã, eu vou repetir pela segunda vez, eu trago esta manhã, eu vou repetir pela terceira vez, eu trago esta manhã a palavra de Deus, e eu quero profetizar sobre a sua vida. O Senhor tem uma nova história para nos dar. Nós não podemos ficar de braços cruzados, e esta manhã nós vamos perceber isso, ok? Bom, eu tenho um texto aqui, eu vou começar do verso 1, chegarei ao 4, rapidamente, os irmãos não vão sentir cansaço. Escute, eu estou lendo o capítulo 8, e o verso 1 diz assim, descendo ele do monte. Quem está descendo do monte? É Jesus. Valeu, glória a Deus aí, né? Porque Jesus está descendo. Quem está descendo do monte? É Jesus. Ora, se Jesus está descendo do monte, vamos perceber o dia que ele subiu ao monte. E ele subiu ao monte no capítulo 5, no verso 1 de Mateus. A Bíblia diz: vendo as multidões, subiu a um monte. Então ele subiu nesse monte no capítulo 5. O que ele foi fazer lá? Ele foi pregar o grande sermão das bem-aventuranças. E lá em cima do monte ele pregou sobre o sal da terra e a luz do mundo. Lá em cima do monte ele pregou sobre o cumprimento da lei. Lá em cima do monte ele pregou sobre o adultério. Lá em cima do monte ele pregou sobre o divórcio. Lá em cima do monte ele pregou sobre o juramento. Lá em cima do monte ele pregou sobre olho por olho. Lá em cima do monte ele pregou sobre amar o próximo. Lá em cima do monte ele pregou sobre a prática da justiça. Lá em cima do monte ele pregou sobre a oração. Lá em cima do monte ele pregou sobre o jejum. Lá em cima do monte ele pregou sobre os tesouros no céu. Era para você ter dado glória a Deus lá atrás, mas tudo bem. Lá em cima do monte ele pregou sobre a luz. Lá em cima do monte ele pregou sobre os dois senhores. Lá em cima do monte ele pregou sobre não andeis ansiosos. Lá em cima do monte ele pregou sobre o juízo. Lá em cima do monte ele pregou sobre os dois caminhos. Lá em cima do monte ele pregou sobre os falsos profetas. Lá em cima do monte ele pregou sobre os dois fundamentos. Então ele subiu no monte, ou seja, ele subiu ao monte no capítulo 5. Aí passa o capítulo 5,
capítulo 6, capítulo 7. Aí ele só vai descer no capítulo 8. E por que ele vai descer só no capítulo 8? É porque enquanto, olha, se tu não der glória eu vou aí. Enquanto ele está descendo do monte, a Bíblia diz que o leproso está saindo do leprosário. Jesus desce e o leproso vem. Jesus desce. Eu quero ver se tu vai dar glória a Deus, é agora. Eu estou cansado de algumas coisas que estão sendo ditas na igreja. Muita mentira, isso está me deixando muito desanimado. Gente, quando pega no microfone, começa a dizer coisas que não são verdades, que não vão se cumprir. Aí o crente fica aí, esperando algo que Deus não falou. Quando eu digo que Jesus está descendo do monte, eu estou dizendo que Jesus está fazendo a parte dele. E quando eu digo que o leproso vem, eu estou dizendo que o leproso está fazendo a parte dele. Levanta a mão para não perder o costume e dê glória a Deus aí. Então, essa história de olharmos para Jesus e falarmos assim: não, ele prometeu, e ficar deitado na rede, não estudar, não trabalhar, acordar meio-dia. Eu não vim passar a mão na cabeça de ninguém, porque eu sei que vocês já foram no cabeleireiro e é o cabeleireiro que faz isso. Então essa história de ficar, não, porque pastor Carvalho, o Senhor me prometeu. Ele prometeu sim, mas ele só vai fazer a parte dele. A sua parte ele não vai fazer. Escute isso para você dar glória a Deus. A Bíblia não diz que o leproso subiu lá no monte aonde Jesus estava, e a Bíblia também não diz que Jesus foi lá dentro do leprosário. A Bíblia diz que Jesus desce e o leproso vem. Jesus desce e o leproso vem. Jesus desce e o leproso vem. Então pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele até ele mostrar os dentes e diga para ele: faça a sua parte, porque Jesus fará dele. Faça a sua parte, porque Jesus fará dele. Faça a sua parte. Só que nós pastores, pastor Florisvaldo, nós estamos jogando tudo para Jesus. Não, ele prometeu abrir a porta, ele prometeu abri-la, mas quem vai bater é você. Você tem que ir para a fila, você tem que acordar cedo, porque se tudo fosse espiritual, não tinha graça. E nós estamos entrando num momento difícil, que nós estamos espiritualizando tudo. Tudo é o data show está descendo, tem algo, não tem, é só tocar lá que ele sobe e desce. Não tem mistério nenhum, não tem Deus nisso não. Isso é tecnologia, é coisa humana. Esta manhã, porque de noite não sou eu, esta manhã eu vou profetizar esta palavra de Deus. Se você der o passo da fé, Deus vai te ajudar. Se você sair do leprosário, Deus vai te ajudar. A Bíblia não diz. A Bíblia não diz, mas eu vou pensar. E pensar posso, tenho direito para tal, parafraseando, usando recurso hermenêutico. Vamos imaginar o diálogo, presta atenção, do leproso, esse e os demais leprosos lá no leproso. Vamos imaginar o diálogo. Vamos imaginar que esse leproso, do capítulo 8, tenha dito aos demais: olha, eu ouvi falar de um homem aí que está ressuscitando mortos. A minha voz como ficou grossa, eu vou falar mais baixo, né? Eu ouvi falar, olha. Aí quando eu começo a aumentar, eu me falei.